7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais um Café com Cristo, dia 17 de abril de 2024. É sempre bom estar aqui com vocês, nessa programação diária online. E estamos hoje aqui com o nosso irmão Thales. Thales é um jovem abençoado aqui da nossa igreja, está fazendo curso de evangelista aqui pela nossa igreja também, serve muito aí na nossa Wave, né, no nosso grupo de jovens. Muito bem-vindo, Thales. Bom dia. Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Lembrando também que eu sou missionário, hein? Dando créditos à Agência Malta, né? Uma instituição da nossa igreja metodista. E é muito bom estar aqui para louvar ao Senhor nessa manhã com vocês, para engrandecer o nome do Senhor. E é isso, pastor. Amém. Tá aí trajado com a camisa e tudo aí da Com certeza, Missão aí, ó. Malta, né? Jovem Edição metodista. 2023. Bênção, né? Projeto maravilhoso. Então, daqui a pouco o Thales vai estar compartilhando uma palavra aí para edificar as nossas vidas. Eu quero iniciar, então, com uma palavra de oração e o nosso tempo de louvor. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui, te entregamos todo o nosso dia, tudo que vamos fazer hoje. Amém, Senhor Jesus. Deus, abençoamos
cada pessoa que está conectada, que as pessoas que assistirão depois. Sim, Deus. Mas queremos que essa programação sempre seja um canal que semeia fé, que semeia esperança a todos que participam, que assistem. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, quebranta o nosso coração. Em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, continue guiando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Sim, Deus. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção e declaramos sempre que precisamos do Senhor todos os dias. É verdade, Então, Deus. recebe esse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, vamos para esse tempo precioso de louvor e daqui a pouco a gente volta. Olhe para os campos, brancos já estão. Uma grande colheita o Senhor preparou. Sobre tua palavra eu irei, boas novas anunciar. E onde habitar a paz, milagres vão acontecer, o reino vai se estabelecer. Revestidos de autoridade e poder, milagres vão acontecer, teu reino vai se estabelecer. O Senhor nos convida para sermos sua voz, para juntos semearmos nos lares a paz. Vamos juntos, igreja, de dois em dois, semear e colher vidas para o Pai. Habitar a paz, milagres vão acontecer, teu reino vai se estabelecer. Revestidos de autoridade e poder, milagres vão acontecer, teu reino vai se estabelecer. E onde habitar a paz, milagres vão acontecer, teu reino vai se estabelecer. Revestidos de autoridade e poder, milagres vão acontecer, teu reino vai se estabelecer. Milagres vão acontecer, milagres vão acontecer. Teu reino vai se estabelecer, vai se estabelecer. Milagres vão acontecer, milagres vão acontecer. Teu reino vai se estabelecer, vai se estabelecer.
Amém, glória a Deus. Bênção, né? A gente glorifica a Deus pelo Ministério de Louvor, músicas, né, belíssimas que foram feitas aqui na nossa casa, né? Os dons são sempre muito preciosos. E estamos aqui então com o nosso irmão Thales, um jovem abençoado aqui da nossa igreja, da Wave, evangelista, missionário, nordestino, né? Nordestino. Talvez nem todos saibam, né? O grande Thales veio de longe. Eu cresci em Minas, né? Qual é a sua cidade mesmo, irmão? Eu nasci na cidade de Itabaiana, Sergipe. É do lado da capital. Sergipe, aí. E conhece o pastor Wesley desde Além Paraíba também, né? Já tem uns 6 anos, pra mais. Algumas curiosidades aí, né, Thales? A segunda igreja que eu acompanho ele, né? Já pastor rodou Wesley aí. é bênção na minha vida. Família abençoada. Cozinheiro também, né? Cozinheiro. Isso aí, né? Quase Masterchef. Então, bênção, né? Ter o Thales aqui com a gente e ele vai compartilhar a palavra conosco. Amém. Se você pode, se você tiver uma Bíblia perto de você, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6 e capítulo 7. A gente vai rodar entre esses dois livros hoje de Juízes. E eu queria começar lendo, antes de mais nada. E diz assim, a partir do verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salgar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa tua força, você tem livre as mãos israelitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão respondeu, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és Senhor e que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui, até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu, eu estarei esperando por você. Venha e volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha, queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu retorno para o texto. O tema que eu escrevi para essa ministração hoje, que o Senhor gerou no meu coração, foi processos para cumprir o propósito. E o exemplo que a gente está usando nessa manhã é sobre a história de Gideão, um homem que foi chamado para libertar uma nação. Um homem que Deus aprove ao Senhor cumprir um propósito grandioso na vida dele. E através de um processo, que é o tema da nossa mensagem de hoje, o Senhor quebrou Gideão. O Senhor lapidou ele e preparou ele para viver coisas grandiosas no Senhor. Todas as vezes que Deus quer fazer alguém grande ou algo grande, através de alguém, ele o quebra em pedaços. Deus usa as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. Ele usa um improvável para libertar uma... Assim é o exemplo que nós estamos falando nessa manhã sobre a vida de Gideão. Um improvável. Alguém que a Bíblia diz que era o menor da família, o menor da casa. Alguém que talvez seja esquecido pelos próprios pais, pelo próprio povo, né? Como a gente vê, ele estava malhando lírio num lugar tão improvável. Mas isso não impediu Gideão de fazer algo para o Senhor. Não impediu Gideão de ser um provedor na vida da família dele. Acredito eu que do próprio povo dele, que o mesmo rejeitava e o isolava. Mas ele foi fiel no pouco. Ele foi inteligente. Ao meu ver, essa história é um exemplo para muitas pessoas que, ao invés de darem uma resposta para Deus, ficam inventando desculpas ou colocando impedimentos para não cumprir o propósito que Deus tem estabelecido na vida dele. E Gideão é um exemplo máximo disso, como muitos outros profetas. Eu citei Gideão, mas tem muitos outros homens de Deus que passaram por processos difíceis, mas que cumpriram propósitos grandiosos no Senhor. O primeiro ponto que eu separei foi sobre o processo de Gideão, que, como a gente acabou de ler no capítulo 6 de Juízes, conta a história dele, da família dele, aquilo que ele fazia. Acredito eu que ele era um empreendedor, acredito eu que ele tinha fazendas, que ele tinha recursos. E a Bíblia diz que o povo pecou, né? No início do capítulo 6, o povo pecou e Deus permitiu que os midianitas invadissem a terra, roubassem tudo, saqueassem tudo que eles cultivavam, tudo que eles produziam. E isso fez uma opressão no povo naquele tempo. Mas que bom que Deus tem os servos dele separados, que bom que Deus tem Gideões, que bom que Deus tem profetas do Senhor, Elias, Eliseus e muitos outros na Bíblia para poder ele operar de uma grande forma que muitas vezes até nós, como servos do Senhor, acabamos duvidando do poder de Deus, da manifestação de Deus. E não é isso que Deus deseja para nós. Ele deixou um livro com muitas profecias, com muitos exemplos, para poder nós meditarmos e tomarmos como exemplo. Porque é possível a gente passar pelo processo, é possível a gente cumprir o propósito de Deus e aquilo que Ele tem estabelecido para nós. E nós, como igreja, nós cremos profundamente e interiormente na palavra do Senhor. O segundo ponto que eu queria destacar nessa manhã foi sobre o que Deus diz sobre Gideão. Sabe, eu acredito que Gideão, pastor, ele ouvia muitas palavras negativas, muitas palavras de maldição, se é que a gente pode colocar hoje em dia. Não foi fácil para Gideão, né? Ele ter que passar por tudo isso, ele ter que ouvir histórias, gente. Ouvir histórias do que Deus fazia e não ter experimentado nada do Senhor durante o início do nascimento e até a vida adulta dele. Foi quando um inconformado, um improvável, como nós estamos falando aqui nessa manhã, ouviu a voz do Senhor. Mas ele não estava parado, ele estava fazendo alguma coisa, sabe? Ele estava se dispondo, mesmo que seja muito pouco, né? Mas é como nós dizemos, o pouco nas mãos do Senhor se torna muito, né? Como o exemplo da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Para Deus, isso não é impossível. Basta ele encontrar um coração de servo, um coração contrito e quebrantado, alguém que deseja realmente fazer uma mudança, não por si, mas para o próximo, né? Como ele nos ensina no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E o terceiro ponto que eu queria destacar é sobre isso. Em Deus, não é sobre quantidade, mas sim sobre qualidade, fidelidade e obediência. Gideão, ele experimentou isso. No pouco que ele estava fazendo, malhando trigo naquele lagar, como eu falei, um lugar improvável. Lagar é o lugar de prensar uvas, de fazer vinho. E ele estava fazendo algo impossível. Se eu olhar assim, né? Se nós olharmos desse ângulo, lugar de malhar trigo não é no lagar. Mas Gideão fez isso. Como? Com a graça de Deus. Eu acredito eu que Deus capacitou ele e preparou ele para aquele momento. De malhar trigo, de fazer algo, de se dispor para libertar uma nação, para servir o próximo.
E a primeira coisa que Gideão fez, depois de ouvir a voz do Senhor e restituir um altar, foi derrubar os outros altares. Sabe, a nação de Israel tinha se tornado uma nação muito idólatra. E Deus permitiu, porque o povo caiu, os midianitas atacarem. E os midianitas trouxeram outros deuses, né? Os israelitas trouxeram outros deuses do Egito e levantaram e estavam sempre se afastando do Senhor e levantando outros deuses de barro. E a primeira coisa que Gideão fez para ouvir a promessa do Senhor foi derrubar esses postes ídolos, esse altar, e se opor contra um povo, como um profeta sempre faz, né? É Deus contra o povo, é o profeta contra a nação, e apontar um caminho, apontar uma direção para aquilo que Deus queria fazer na vida do povo através de Gideão. O quarto ponto que eu queria destacar sobre a vida de Gideão nessa manhã, os resultados de um homem quebrado nas mãos de Deus. É sobre isso que eu queria falar, sabe? Gideão teve muitos resultados nessa peleja. Ele acabou com os midianitas e talvez não precisou fazer muitas coisas. Teve alguns processos que ele precisou passar para Deus separar a quantidade de pessoas que ele ia guerrear, que ele ia levar para a guerra. E teve essas disfunções, essas distinções de Deus sobre quem ele ia levar. E no final o resultado foi 300 homens e Gideão para lutar contra uma nação, contra um povo que havia escravizado o seu povo, que havia roubado, saqueado, destruído. E por muito tempo ele viu e sofreu por isso. Mas Deus deu uma voz a Gideão, Deus deu autoridade, Deus ungiu Gideão para ser um libertador, para ser um guerreiro nas mãos do Senhor e trazer vitória para o povo de Israel, trazer bênçãos, recuperar, restituir tudo o que o povo havia perdido. E o quinto ponto que eu queria separar e falar para vocês é que o processo te aproxima do propósito. O processo de Gideão, desde o início, né, malhando trigo no lagar, até o final, a derrota dos midianitas nos acampamentos, onde o Senhor levou Gideão e confirmou que estava com ele. E Gideão foi para a guerra e venceu, através da fé, através do poder de Deus que estava sobre ele. É isso. O processo, ele te capacita, ele te habilita para vencer guerras, para vencer lutas e batalhas que talvez no início você ache que seja impossível. Talvez no início você olhe e não veja uma saída, não veja um resultado diferente ou bom. Mas o Senhor é fiel e ele zela em cumprir pela palavra dele. E continuando, eu queria que você abrisse sua Bíblia no próximo capítulo. Gideão, livro de Juízes, capítulo 7. Onde fala sobre o resultado final, né, desse propósito que Deus gerou na vida de Gideão. E diz assim, ó, a partir do verso 1. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele e o acampamento junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses vocês deverão pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu o livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos.
diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda no arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale, como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia de que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu inimigo. E ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos que estão comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta e ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. E Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após as trombetas das guardas tocarem, e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, os 3 companhias tocaram as trombetas e dispersaram os cântaros, seguravam a tocha na mão e a queda da trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e outra por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e a gritar e a fugir. E ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu contra o outro, na direção de Zerará, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Assé e de todo o Manassés foram convocados a perseguirem os midianitas. Gideão enviou mensageiros todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impeçam que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Até aqui. Se você puder, leia esse texto em casa. Ele é um pouco grande, estendido, mas é uma história que nos edifica muito, que nos faz lembrar, né, que o Deus que dá a promessa, ele sustenta. O Deus que permite que nós passamos por processos, por lutas e provações, ele nos sustenta em meio ao processo. E o resultado na nossa vida não pode ser diferente como foi na vida de Gideão, né? Teve provações, teve medo, teve dificuldades, teve guerra, teve lutas, mas através do processo, através da quebra de Gideão nas mãos do Senhor, Deus trouxe honra, não somente para uma pessoa, mas para uma nação. Deus trouxe libertação, Deus trouxe restauração, mais uma vez, para o povo de Israel. E no início do capítulo 6, fala sobre Gideão ter construído um altar para o Senhor. Ele fez uma oferta. E o que me chama a atenção é a forma que Deus responde através do anjo. A Bíblia diz que o anjo toca a espada, toca os alimentos e o alimento é consumido pelo fogo, né? E o fogo do Senhor, ele consome, ele purifica. E um outro exemplo sobre esse tipo de resposta de Deus, eu vejo muito na vida de Elias. Está lá em 1 Reis, se eu não me engano, não é isso? 1 Reis, vai contar a história de Elias, né?
um homem que passou por muitos processos também. Eu me vejo muito na vida de Elias, um homem de muitas dores, de muitas provações, mas um homem que ouvia o Senhor, um homem que era usado pelo Senhor, assim como foi Gideão. E não foi diferente, né? A Bíblia diz que ele desafia os profetas de Baal e do poste ídolo da deusa Aserá. E para Deus responder com fogo sobre a vida de Elias e sobre a vida do povo de Israel, mais uma vez, ele teve que reconstruir o altar. Ele teve que consertar o altar que estava derrubado, porque mais uma vez o povo pecou e se rebelou contra o Senhor. E Deus levanta um profeta para trazer reconciliação, para trazer restauração, como foi na vida de Gideão. Novamente nós vemos na vida de Elias, Deus trazendo essa restauração, essa consciência de reconhecer o pecado, de reconhecer os erros e de se aprofundar nele. E ali Elias, ele restaura o altar, ele levanta cada pedra, ele limpa e ele prepara uma oferta diante do povo para oferecerem sacrifício ao Senhor. E faz muito mais. O que eu acho engraçado na vida de Elias é a ousadia que ele tem. Além dele preparar a oferta, ele ainda enche de água, ele cava em volta, ele molha tanto que praticamente, se fosse hoje em dia, apodreceria a água ou cozinharia a água num calor daquele, no meio do deserto, do monte. Mas ele foi ousado no Senhor porque sabia o Deus que ele servia. E ali ele ora ao Senhor e Deus responde com fogo, trazendo restauração, trazendo libertação, mais uma vez, para o povo de Israel. E ali ele elimina os profetas de Baal e restaura o que havia quebrado, restaura a aliança que havia sido quebrada pelo povo, e Deus mais uma vez perdoa, liberta e traz para perto. E não é diferente na nossa vida. Deus muitas vezes ele está nos dando a oportunidade de reconciliação, de arrependimento, porque Deus ele tem um propósito na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Você não está assistindo esse canal à toa, você não está aqui nessa manhã à toa, ouvindo esse Café com Cristo, você não está nessa igreja à toa, nessa cidade à toa. Tudo que Deus faz tem um propósito. E esse propósito ele vem acompanhado de alguns processos, muitas vezes um ou dois. Isso quem determina é Deus sobre a sua vida, sobre o que Ele tem para você. E o meu conselho nessa manhã é para que você aceite, abrace o processo, para que você possa ouvir o Senhor e obedecer o Senhor. Todos nós passamos por processos. Eu, o pastor Marcelo, você que está ouvindo nessa manhã, talvez não tenha sido fácil. Realmente, esses últimos dias, muitas coisas estão acontecendo. Parece que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo sim. Ele está esperando uma resposta sua para dar a Ele. Ele está esperando um posicionamento seu para se posicionar diante dEle. Que você não tenha medo de ouvir a voz do Senhor, que você não tenha medo de se posicionar nesse processo. Pois o processo ele traz cura, ele traz restauração, mas ele traz cumprimento. E é para isso que Deus te criou, para um propósito, para cumprir algo. E eu oro nessa manhã para que você possa se posicionar juntamente comigo, porque a palavra também corta para mim, né? Antes de ir para vocês, eu preciso me posicionar mais no Senhor, nós precisamos nos posicionar mais no Senhor e abraçar o processo para viver o propósito. Eu queria fazer uma oração, se você puder fechar os seus olhos nessa manhã. Por favor, pastor, me ajude também, interceda conosco. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor gerou no meu coração para passar para os seus filhos, Senhor. Eu creio que a tua palavra é poderosa e eficaz. E eu creio que aquilo que o Senhor tinha para falar em nossas vidas, Senhor, através da tua palavra o Senhor está falando e vai continuar falando. Deus, eu oro nesse momento para aquele que está nos ouvindo, Senhor, do outro lado da tela, para aquelas pessoas que estão passando por um processo difícil, Deus, por algo que parece impossível, e muitas vezes eles não veem saída, Senhor, mas Tu és o caminho, Pai.
a verdade e a vida. Tu és a porta, Deus, Tu és a saída, Tu és a entrada, Tu és tudo, Deus, o alfa e o ômega. E eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver, Deus, assim como Geazi, o servo de Eliseu, precisou ter a vista restaurada, Deus, para enxergar o mundo espiritual, para enxergar tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para cuidar e proteger dos seus. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga reconciliação, que o Senhor traga restauração, Deus, para os meus irmãos. Eu oro para que o Espírito Santo possa nos consolar, possa consolar cada coração, Deus, e trazer paz. A paz que excede todo o entendimento, Jesus. Livra-nos de todo mal, Senhor. Envia os teus anjos para nos guardar, Deus, durante o processo, durante as lutas que nós passamos. Muitas vezes ninguém vê, mas o Senhor vê. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias, como o Senhor prometeu. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor vê, o Senhor fala e o Senhor ouve. Deus, que o Senhor possa ouvir nossas orações nessa manhã e trazer resposta, Deus. Eu oro para que o Teu Espírito nos levante, nos capacite e nos fortaleça em meio ao processo, para que lá na frente, para que o amanhã nós possamos vencer, Deus, e cumprir o propósito a qual o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Eu oro nessa manhã em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Pastor Marcelo? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão Thales, por essa palavra, né? É bom a gente refletir nos processos de Deus e como Deus escolhe, né? Pessoas improváveis, né? Verdade. Pessoas que às vezes de quem nada se espera. Isso é sempre uma mensagem que acontece em várias partes da Bíblia e que continua acontecendo até hoje. É verdade, se repetindo, né? É verdade. Então vamos ter mais um tempinho de louvor. Daqui a pouco a gente volta para orarmos juntos. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome
trazer a sua luz sobre tua família. Clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus, música poderosa aí, profética, né? Bênção, não conhecia essa canção, muito bonita. Na bela voz da Camila Schmitz. Minha gente, dia 17 de abril, os aniversariantes de hoje são os seguintes: Márcio Luiz da Silva Azevedo, José do Amparo da Silva, Jéssica Fidelis Ribeiro, Marli Teixeira de Melo, Márcia Mendes Ferreira, Carlos Eduardo da Silva, Diego Tadeu Brito, Juliana Martins de Almeida, Maria José Ferreira Viana e Rafael Dornelas Cruz. Amém. Bastante aniversariante hoje aí, né? Bênção. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês aí. Nós queremos orar pelos nossos aniversariantes, entregar a vida de cada um de nós aqui nesse tempo. Senhor Deus, nós te louvamos por esses irmãos e irmãs que estão Sim, Deus. celebrando a vida hoje. Que o Senhor os dê um dia de muita alegria ao redor daqueles Aleluia. que eles amam, que possa ser um dia feliz e que Nome de possa ser Jesus. também uma data que represente um novo tempo, um novo ciclo, Muito um tempo obrigado, de Pai, pela vida de crescimento, cada um de deles. vitórias. Nós queremos, como igreja, abençoar esses aniversariantes em nome de Jesus. Queremos também agradecer por cada um que está aqui presente. Sim, Pai, Deus. sabemos que tem tantas vidas que estão aqui dia após dia, Sim, Pai. clamando por um milagre, fazendo um propósito na presença do Senhor, Aleluia. para buscar respostas, para buscar direções, Pai, e que cada um aqui, Senhor Deus, possa encontrar a cura, a libertação, a vitória que está buscando. Sim, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, para que essa programação, que a nossa igreja possa ser sempre realmente um canal Sim, Deus. do fluir da bênção do Senhor, nome do de fluir Jesus. do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe também a vida do Thales, Senhor Muito Deus. obrigado, Jesus. Abençoe a vida dele, os processos de formação missionária, o processo de formação de evangelista, o processo que o Senhor tem na vida dele e que o Senhor tem levantado ele para servir. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela obra que o Senhor tem escrito na vida dele. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha com resposta, venha com portas abertas também nome sobre a de sua Jesus, vida, Deus. Nós clamamos a Ti e que essa palavra, Senhor Deus, seja cravada no nosso coração. Sim, Deus. Que mesmo quando a gente se sinta fraco, quando a gente se sinta improvável, quando a gente acha que não tem recursos suficientes, É Senhor verdade, Deus, Jesus. mas que a gente se lembre que o Senhor é um Deus que escolhe quem o Senhor quer, do jeito que o Senhor É quer, verdade, e usa Jesus. como o Senhor quer, para gerar os frutos que o Senhor quer. Então, fortaleça, Pai, o nosso coração Em nome com de essa Jesus. certeza a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu irmão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pela viu? presença. Foi Volte uma sempre. honra. Já sabe o caminho agora. Estamos né? em casa, né? Que benção. Pode voltar mais, né?
Meus queridos, obrigado pela presença e até a próxima. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe, que essa palavra possa gerar frutos no coração de vocês, como está sendo para nós, né? Amém. Deus é bom. Sempre bom. Tchau. Tchau. Bom dia.